Boa noite. Ó, gente, eu não tô vendo, tá? Não tô vendo, mas daqui a pouco eu tô aí, calma. Vocês estão bem, meus amores? Primeiro dia do mês, do mês de setembro, né? Primavera. Bom ou não? Oi, Lu, boa noite. Pra quem tem o costume, hoje é dia de soprar a canelinha, né? Eu confesso que eu não faço, faço de vez em quando só. Não sei. Nada contra, mas também não é um hábito. Convida aí as pessoinhas para assistir. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, que é um trem importante, muito importante. E faz toda a diferença na nossa vida. Então, já soprou a sua? Pois é. E setembro é um mês interessante, né? Setembro é um mês que tem essa energia mesmo, assim, de florescer, né? Acho que a primavera faz muito. Faz diferença, né? Essa energia de colheita, de florescer. Eu gosto do mês de setembro. Eu antigamente não gostava do mês de agosto, mas aprendi a gostar do mês de agosto. E esse mês de agosto foi muito legal. Muito legal, assim. Trouxe muita clareza, né? Muita verdade. Tirou muito véu de ilusão. Isso é. Às vezes não é muito agradável, mas é importante. Construir a vida em cima de coisa que não é real. Depois desmorona tudo. E aí seu esforço vai tudo por água abaixo. Então já descobre logo, vê logo, enxerga logo para poder ter bases sólidas, né? Oi, Grise. Tem mais algumas pessoas que eu convidei. Vou esperar mais um pouquinho. Grise, você já soprou sua canela hoje? Tinha esquecido, né, filha? Essa semana, ontem, né? Ontem foi aniversário do Ganeshinha. Eu já fiz lá a minha, a minha entrega, né, para Ganesha. Foi com você, Grise, que rolou a história do Ganesha, que o povo fala que não pode comprar, né? Que tem que dar. Foi com você que rolou, que eu dei um pra você e você me deu um? Agora eu não lembro se foi com você. É igual Buda, né? Buda a gente não pode comprar, a gente tem que ganhar. Então, né? Boa noite, Claudiana, seja bem-vinda. Então, a gente hoje vai falar sobre autoconhecimento, né? O que é autoconhecimento? A própria palavra já mata a charada, né? Conhecer a si mesmo. Ah,
Então, eu não sei com quem que foi que eu fiz esse malabarismo energético e espiritual. Falei, ó, você compra um, me dá um e eu te compro um, te dou. Não sei com quem que foi que eu fiz isso não, mas eu tenho o meu também. E tenho o meu Buda, né, que vocês sabem, que ele olha pra minha cara e dá risada da minha cara, né? E eu tenho um Buda sarcástico. Então, autoconhecimento é conhecimento sobre si mesmo, acerca de si mesmo. Não tem muito o que falar, né? E qual é a importância do autoconhecimento, né? Porque nós terapeutas, sobretudo os terapeutas mais holísticos, integrativos, colocam muita importância, né, nessa questão do autoconhecimento. Quem é da academia, né, da psicologia tradicional também, mas acho que a gente fala isso com um pouco mais de ênfase, talvez. Até porque a gente percebe as coisas de uma outra maneira e inclui outras coisas na nossa abordagem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então, a gente traz muita importância, muita relevância para essa questão do autoconhecimento. Qual é a importância do autoconhecimento? Qual é a relevância disso? Quando eu me conheço, e quando eu me conheço, o que é esse me conhecer? Quando eu sei como eu penso, quando eu sei como eu tenho um estado emocional predominante, quando eu sei como eu tendo a agir, quando eu sei qual é o padrão de raciocínio que eu mais utilizo, quando eu sei qual é a crença central, a motivação central que me sustenta, que me faz fazer ou não fazer as coisas, quando eu sei qual é o centro de energia que está bloqueado ou não. Quando eu sei tudo isso, eu tenho condições de me posicionar de uma forma ou de outra. Eu tenho condições de avaliar uma situação ou uma pessoa. Tenho condições de tomar uma decisão em prol de uma situação ou de outra. E tenho como me melhorar, né? Se eu não sei qual é a minha sombra, como é que eu vou saber aonde que eu tenho que botar a luz, né? O autoconhecimento é uma jornada, infindável. Tô descobrindo. Não, tô descobrindo não, eu já sabia. Eu costumo brincar assim, ó. Só existem duas pessoas que não estão nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Aquelas que vivem alienadas, né? Deixa a vida me levar. Como diz um amigo meu, aquelas que vieram apenas para serem enfeites, né? Sobre a terra. Eu falo que tem uns que nem para enfeite serve, né? Porque ainda é feio. Ou aquelas pessoas que já se iluminaram. Tirando estas duas criaturinhas, o resto todo mundo tá nessa jornada, não tem como escapar, né? Uns de forma mais consciente, outros não. Uns de forma mais acelerada, outros não, mas tá todo mundo no mesmo bolo, né? E quem é iluminado não tá aqui, né, gente? Não tá, né? De vez em quando uns abençoados fazem a caridade de vir aqui para dar uma convivida com a gente, para ver se a gente melhora, né? Para ver se a gente aprende, mas é raro. Então, quando eu me autoconheço
E autoconhecimento nada mais é do que ter informações acerca de mim mesmo, mas essas informações elas partem de um casamento entre o interno e o externo. Ou seja, eu preciso conhecer algumas teorias, eu preciso conhecer minimamente algumas técnicas, algumas teorias, alguns tratados, alguns entendimentos da área do desenvolvimento humano, seja da psicologia, seja da filosofia, né? A filosofia ensina muito, né? Da sociologia, da cultura, né? Padrões familiares, enfim. E fazer uma leitura de todas essas informações, como é que todas essas informações reverberam em mim e como eu lido com elas. Então é um processo de aquisição de informação, aquisição de conhecimento do externo para trazer para o interno, fazendo uma autorreflexão. Até pouco tempo atrás achava-se que os seres humanos eram os únicos a fazer a autorreflexão, mas já estamos descobrindo que não é bem assim. Outro dia eu até falei, né, não sei se foi numa conversa com a Gris ou se foi numa live, que as arraias fazem contas de edição, né? É relevantíssimo, é super relevante para minha vida, mas enfim. Então é fazer esse casamento entre aquilo que eu adquiro lá fora, as informações que eu tenho lá fora, com aquilo que tem lá dentro de maneira autorreflexiva. Como eu lido com isso, como isso me toca, me mobiliza, me sensibiliza. Diante disso, quais são os pensamentos que eu tenho? Diante disso, como eu me sinto? O que isso provoca em mim? Que tipo de atitudes e de comportamentos eu tenho frente a isso que está acontecendo? Como eu lido com isso? Então é sempre um casamento, uma troca entre aquilo que tem fora e aquilo que tem dentro. Só que eu não mudo fora. Aí é que tá o babado do negócio. Eu não mudo fora. Quem o fulano é ou vai ou deixa de ser, só depende dele. Se tá chovendo ou se tá fazendo sol, eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas como eu lido com o sol, com a chuva, com o que o fulano decidiu ser, bom, aí sim. Né? Cintia entrou, minha mãe entrou, uai, mas não conseguiu não. E aí começam alguns problemas, né? Boa noite, você que entrou, mas tentantes, é isso? Eu tava. Eu me concentrei tanto para ler. Aí que começam alguns problemas. Por quê? As pessoas falam da importância do autoconhecimento e o autoconhecimento é importante sim. Eu não tenho como para fazer uma terapia, eu não tenho como fazer um curso, eu não tenho. Tudo bem, bebê. A sua fonte de aprendizado é você mesmo. A gente usa as informações do externo porque a gente lida com essas informações. Mas o livro sagrado pelo qual você vai se orientar é você. Né? Você é a referência. Já te respondo, Cintinha. Então, assim, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condição, aqui é difícil, não sei o que, não gosto, não tenho afinidade. Imagina se eu vou sentar na frente de uma pessoa e começar a falar da minha vida, né? Como o Leonardo, eu nem conheço a mulher, vou ficar falando, né? A questão é, você tem 5 minutos?
durante o seu dia, antes de dormir, para falar assim: o que eu fiz hoje? Como é que foi meu dia hoje? O que eu pensei? O que eu senti? O que eu fiz? Como é que eu interagi com fulano, com Beltrano, com ciclano? Como é que eu realizei aquela tarefa? O que eu posso fazer melhor amanhã? Por que eu fiz isso dessa forma? Existe outra forma de fazer? Ou só essa? Por que eu segui por esse caminho? Só tem esse caminho? Só tem esse jeito de pensar? Aí, além de você adquirir autoconhecimento, de bônus, você evita o Alzheimer, tá? Como a gente lida com a decisão do outro? Respeitando. Primeira coisa. Aceitando. Não aceitando no sentido de concordar com a decisão, mas aceitando que ele tem o direito de ter aquela decisão. E que você pode concordar ou não. Se for possível, senta, conversa e tenta chegar num denominador comum que seja bom para os dois. Se não for possível, veja a questão da hierarquia, né? Porque a decisão é do meu chefe, eu não concordo, tá? Mas ele manda, eu obedeço. Tem. Não há relação de hierarquia, é paridade, eu não concordo. É algo que essa decisão é algo que ele toma uma decisão e isso não vai impactar diretamente na sua vida, isso não vai mudar algo significativo na sua vida, deixa ele fazer o que ele quiser, aí você faz o que você quer, pronto. Vai trazer mudanças para minha vida? Bom, eu não concordo com isso, eu tenho que sair fora disso, de alguma forma. De alguma forma. Mas, em primeiro lugar, é respeitar. E uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é assim: toda vez que alguém fala alguma coisa que para ela é um valor, que para ela é uma verdade, e você começa a não concordar não é com a decisão em si, não é com a opinião em si, porque isso você tem o direito de não concordar, mas com o direito que ela tem de manifestar aquela opinião ou de decidir alguma coisa. E aí, quando a gente entra nessa rota, né, de eu não concordo, não sei o que, a gente entra numa rota de combate, de conflito, de força, né? E aí, o que acontece? A pessoa, para fazer valer a sua opinião, para fazer valer a sua decisão, ela se agarra ainda mais a essa opinião e a essa decisão. E aí fica mais difícil de negociar, fica mais difícil de dissuadir, né? Então, quando você respeita, quando você acolhe no sentido de, ok, eu te ouvi. Acolhe no sentido de tentar compreender, né? Por que essa pessoa toma essa decisão dessa forma? Pergunta para ela, né? Acolhe no sentido de querer conhecer. Quais foram as motivações? Qual foi o padrão de raciocínio que ela utilizou para chegar nessa decisão? Porque de repente, quando você começa a explorar essas coisas, ela mesma descobre que se ela mudar um pouquinho essa decisão dela, ela vai ter o mesmo resultado que ela deseja, sem precisar entrar em rota de colisão com você, ou até podendo negociar algo que seja bom para as duas partes.
Quer saber mais sobre isso? Clica no link da minha bio e adquira já o seu livro Relacionamento Perfeito é Possível. Tem um capítulo que fala só sobre isso, com um exercício passo a passo, como é que você faz para conhecer tudo isso do coleguinha e de você mesma também. E como é que você, por exemplo, na hora que você toma uma decisão, como é que você coloca isso para o outro? Porque às vezes a forma como a gente coloca é um facilitador ou um impeditivo para que aquilo flua melhor, né? Então, eu estava falando sobre alguns probleminhas aí do autoconhecimento, né? O que acontece? Algumas pessoas, e isso foi engraçado, né? Essa live foi uma live que, quando a gente pensou em fazê-la, eu e a Cintia, a gente estava conversando sobre algumas coisas da minha experiência de vida e ela também de algumas questões dela. E aí, numa hora que eu falei uma frase, ela falou, nossa, isso pode virar uma live, né? Eu falei, pode. Então, tá aí, né, Cintia? Bora. Uma das coisas que acontece no processo de autoconhecimento é assim, ele é muito importante? Ele é fundamental para qualquer pessoa que queira viver melhor, com mais clareza, com um nível de consciência mais esclarecido sobre algumas coisas, para não ficar funcionando no automático, né? Para não ser uma pessoa que apenas reage, né? Para ter uma proatividade na vida, para não ser uma pessoa refém de situações e pessoas. Tem alguém aí com dor de cabeça? Se tiver, me avisa. Então, mas o que acontece? Autoconhecimento por si só não resolve o babado. Por exemplo, por que tantas pessoas têm até uma certa... Não, beleza. Então, acho que eu já sei o que é, eu vou cortar. Por que tantas pessoas, por exemplo, fazem curso, fazem terapias, aprendem aí algumas coisas bem legais, bem importantes e parece que não consegue sair daquele lugar, sair daquele padrão, tá sempre ali andando em círculos, faz o curso disso, curso daquilo, curso daquilo, curso daquilo. Gente, eu já fui assim, eu já passei por isso. Por que a gente não consegue? Por que eu faço curso de, sei lá, formação em terapia de cristais, aí eu faço formação em shiatsu, aí eu faço formação... O que mais? Em formação em coaching eu devo ter feito umas 5 ou 6. Formação em mentoria, formação em... E parece que o trem tá andando ali em círculos e a coisa não progride. Porque autoconhecimento por si só não resolve. Ok, eu tenho um autoconhecimento, eu tenho informação, né? Porque autoconhecimento e informação são coisas diferentes. Mas eu não parto para a ação. Então eu sou uma pessoa que eu sei como eu funciono, eu sei como eu penso, eu sei como eu ajo, eu sei como eu tomo decisões, eu sei qual é o processo de raciocínio que eu utilizo, eu sei quais são as minhas sombras, aonde que estão os meus gaps.
quais são os gatilhos que me mobilizam positivamente ou negativamente, mas eu não transformo isso em ação. O que é transformar isso em ação? Bom, se eu tenho uma sombra, eu preciso jogar luz. E eu não faço isso. Eu sei que eu tenho uma potencialidade, eu sei que eu tenho uma habilidade, eu sei que eu tenho uma competência e eu não exploro isso. Eu sei que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, social, né? Eu tenho uma dificuldade de lidar com muitas pessoas. E eu não exercito aquilo que eu aprendi para poder lidar com isso. Entende? Então eu sou uma pessoa que eu sei muito sobre mim mesma, mas eu não coloco esse conhecimento que eu tenho em prática. Eu já falei isso aqui para vocês em outra live. É a primeira formação em coaching que eu fiz na minha vida e também foi a primeira formação dele. Eu fiz com Paulo Vieira. E no final da formação, a gente tinha dois exercícios que eram, duas atividades que eram tipo prova, né? Assim, quem fosse bem naquilo recebia o certificado, quem não fosse não recebia. Uma delas era um trabalho em grupo, o Paulo era do meu grupo, né? Era o Paulo, o Eduardo René Trigo, que é da CT Institute, que trabalha com o Paul Adler, de hipnose. E na época ele não trabalhava com isso, ele era do sistema bancário. E um outro rapaz, que eu esqueci o nome dele, que ele era dono de um monte de coisa, entendeu? Dono de uma factory. Então éramos nós quatro o grupo, né? O nosso trabalho ficou tão bom. Eu não tô falando isso aqui para puxar sardinha pro meu lado, não, tá? O nosso trabalho ficou tão bom que o professor do curso publicou no livro dele, no livro que ele publicou posteriormente, ele colocou. Beleza. Não deu os créditos não, tá, gente? Acontece. Mas, enfim, tá lá publicado no livrinho dele. E a segunda atividade que a gente tinha que fazer para quem fosse bem receber o certificado era fazer um atendimento ali na frente de todo mundo. E os dois professores do curso iam avaliando e depois que terminava o atendimento, né, fazendo as ponderações, fazendo as possíveis correções, né, e orientando. Existiam 25 pessoas na turma. Pode perguntar para o Paulo Vieira que ele vai confirmar isso. Eu fui a única da turma, a única, porque eu fiquei por último, inclusive. Eu fui a única que os professores do curso não falaram absolutamente nada do meu atendimento. Porque o meu atendimento foi perfeito. Perfeito dentro daquilo que eles esperavam, né? A única. Alguns meses depois, o Paulo Vieira começou a rodar o Brasil com o método CIS. Né? Quem conhece o método CIS, a Febracis. E eu falei, tem alguma coisa errada que não está certa nessa história. Né? Foi ali que foi que caiu a minha ficha. Isso foi em 2008. E eu falei, peraí, o cara tava junto comigo, eu tava junto com ele. A gente era da turma da bagunça assim, né? Mas o pessoal mais despojado e tal. Então foram 8 dias de curso, 8 dias a gente ali junto, convivendo, trocando ideia e tal. O atendimento dele teve algumas considerações, algumas correções, alguns ajustes, o meu não teve. O cara tá bombando, o que é ótimo, mas não é. Né? E eu tava sem conseguir trabalhar.
E eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, vem cá, meu filho. Ele falou, Rê, quando eu saí de lá, eu passei 15 dias fazendo na minha vida tudo aquilo que a gente aprendeu lá. Peguei tudo aquilo que a gente aprendeu lá e eu apliquei na minha vida. Falei, tá. E eu, ao invés disso, o que eu estava fazendo? Outro curso. Eu ia fazer outro curso. Esse durou 8 dias, eu fui arrumar um que durava um ano. E que foi importante, foi muito bom eu fazer, eu aprendi muito. E sinceramente, 90% do trabalho que eu faço veio desse outro curso. Eu uso muito pouco no meu trabalho daquilo que eu aprendi no curso que eu fiz com o Paulo, junto com o Paulo Vieira, porque a minha pegada é outra. Mas assim, botar em prática não adianta. Então, assim, eu sei fazer a selfie. Cadê a Fatinha? A Fatinha não tá aqui hoje. Eu sei fazer a selfie. Tá, mas eu não aplico em mim? Eu não aplico nos meus filhos? Como é isso? Né? Eu sei que eu tenho uma habilidade muito forte, eu tenho uma facilidade muito grande de organizar coisas, de lidar com processos, com organização. Aí o que eu faço com isso? Eu uso para me irritar porque o outro não se organiza. Não, eu não tô falando do outro, tô falando de você. Aí eu uso para ficar xiita e começo a organizar tudo fora. Mas dentro tá uma bagunça. Porque eu não consigo organizar os meus pensamentos. Eu não consigo organizar a minha rotina. Mas sai daquele que tirar aquele vaso do lugar. Entende? E aí eu começo a usar tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho de autoconhecimento contra mim mesmo. Eu viro o meu pior carrasco, o meu maior autossabotador. E o pior, coloco a culpa nos outros. Então, autoconhecimento sem ação, né? Quem aqui já. Ai daquele, não é? Então, assim, por exemplo, eu sei que eu tenho. Vamos lá, vamos falar do Enneagrama. Quem tá aqui conhece o Enneagrama, dá pra falar. Eu sei que eu tenho uma capacidade de liderança nata. Aí eu quero mandar em todo mundo, mas eu não lidero a mim mesma. Eu sei que eu tenho uma capacidade de percepção emocional enorme. Para quê? Para transmutar. Aí eu fico catando as porcaria dos outros e não cuido de mim, da minha saúde emocional. Eu sei que eu tenho uma abundância de afeto muito grande. Para quê? Para poder compartilhar. Vocês estão conseguindo identificar quais são os tipos que eu estou falando? Para poder compartilhar. Aí eu pego toda essa abundância de afeto que eu tenho para
ser ingerente na vida dos outros. E tiro de mim e fico sem. Entende? Eu sei que eu tenho uma capacidade muito grande, vamos lá, outro tipo. Eu tenho uma capacidade muito grande de identificar potenciais e fraquezas dos outros para melhor organizá-los no sentido de buscar um resultado. E aí o que eu faço com isso? Eu me aproveito das fraquezas, eu sendo o centro do coração, da emoção, eu me aproveito das fraquezas, ou seja, eu chuto cachorro morto e usufruo das habilidades, tratando as pessoas como coisas, como ferramentas. E aí, como isso não é moralmente aceitável, como isso não é bonitinho, eu construo uma imagem de que eu sou um ser excelente e passo a viver em função dessa imagem. Entende? Então, assim, nos tornamos, quando não colocamos em ação aquilo que aprendemos tanto fora quanto dentro de nós mesmos, nos tornamos os nossos piores carrascos e os nossos piores sabotadores. Autoconhecimento sem autoamor não rola. A gente até falou um pouquinho disso agora. Por quê? Porque eu me torno meu carrasco. Como assim autoconhecimento sem autoamor não rola? Tá bom. Eu descobri que, vamos falar de um tipo aí, que ao mesmo tempo que eu tenho uma capacidade de liderança tremenda, eu funciono muitíssimo bem numa dialética, numa dicotomia entre destruir e construir. Destruição é ruim? Não. Destruição por si só? Não. Agora a questão é o que eu estou destruindo? Tem coisas que precisam serem destruídas, porque elas já não servem mais. Estou falando de coisas, não de pessoas. Tem relações que precisam ser finalizadas, né? Quando a gente fala destruir, é um termo às vezes muito forte, mas destruir no sentido de encerrar, de acabar, botar fim, né? Uma relação às vezes precisa ser encerrada. Uma relação de trabalho, uma relação de amizade, uma relação afetiva, né? Todas são afetivas, né? Mas uma relação conjugal, né? Digamos assim, precisa ser encerrada. Não tá agregando, não tá dando bons frutos, não tá sendo legal, nem para mim nem para o outro. Um padrão de comportamento precisa ser encerrado? Um padrão de pensamento precisa ser encerrado? Né? Esse padrão me trouxe até aqui, mas eu não quero mais viver desse jeito, então eu preciso construir um novo padrão. Mas para isso eu preciso encerrar este, porque os dois juntos não cabem. Às vezes dá para conciliar, às vezes não dá. E aí essa pessoa descobre que tem esse padrãozinho, né? Essa facilidade de destruir, de construir. Só que, da maneira que foi colocada para ela, porque dito da forma como eu estou dizendo, destruir não parece algo tão ruim assim, certo? Do jeito que eu expliquei, não. Só que isso nem sempre é explicado dessa forma.
às vezes, na hora em que você se dá conta de que você tem essa habilidade, você se dá conta por causa de situações que foram ruins, que foram dolorosas, né? Exatamente, cumpriu a função próximo, né? Então, quando eu me descubro nesta habilidade de destruir, e às vezes isso é colocado de uma forma muito dura, muito pesada, eu começo a achar que todas aquelas relações, por exemplo, da minha família ou do meu trabalho ou das coisas que não deram certo, é porque a culpa é minha, porque eu que destruí. E em alguma situação pode até ser ok, mas ninguém vive sozinho nesse mundo. Né? E aí eu começo a pegar algo que poderia ser muito legal, se fosse bem canalizado, mas que num primeiro momento é visto como algo não legal, né? Como uma sombra, e começo a me chicotear porque eu faço isso. Por que eu faço isso comigo mesma? Porque eu não tenho auto-amor. E auto-amor anda junto com autocompaixão. E autocompaixão não tem nada a ver com autocomiseração e nem com autocomplacência. Autocompaixão é ok, eu não dei conta de fazer. Então, o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar para poder dar conta de fazer isso aqui? Autocompaixão é eu não sabia que isso podia ser feito dessa forma, que existia essa outra maneira de lidar com isso aqui. Eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento, eu não tinha essa competência ou essa habilidade. Ok. Então, mas eu vou atrás. Por isso, lá no começo eu falei, senta 5 minutinhos e começa a ver como é que foi seu dia, o que você pode fazer melhor, o que você pode fazer diferente. Só isso já ajuda pra caramba. Né? Então, assim, autoconhecimento é importante pra caramba. Mas se eu não atrelar ao meu autoconhecimento, ação e autocompaixão, eu corro um risco gigantesco de usar esse conhecimento, esse autoconhecimento, como um sabotador e como um torturador, como um cobrador. Né? E quando eu e a Cintia estávamos conversando, eu nem sei por que a gente começou essa conversa, né, Cintia? Quando eu e a Cintia estávamos conversando, na nossa conversa ficou muito claro uma coisa. Algumas pessoas colocam essas questões todas que a gente está conversando aqui de uma forma, às vezes, equivocada, de assim, eu agora sou uma pessoa que tem um autoconhecimento e aí então eu vou ser a pessoa que vai compreender tudo, que vai entender tudo,
que não vai mais sentir raiva, que não vai mais querer pegar as pessoas pelo pescoço e enforcar, esfregar a cara delas no asfalto. E aí começam a achar que autoconhecimento é sinônimo de iluminação instantânea, de budificação instantânea. Ô meu amor, quem falou isso pra você tá mentindo muito, mas é muito. Quem tá aqui, não me deixa mentir não. É assim, gente? É assim que acontece? A diferença é que eu começo a não me importar mais com algumas coisas porque eu vejo que aquilo não tem significado. Porque é do outro, não é meu, né? Então eu começo a não me importar mais com algumas coisas que para mim antes tinham muita importância. Mas algumas coisas que são importantes continuam me dando essa raiva, né? E aí? Só que aí ao invés de eu agredir o coleguinha, de eu às vezes até me agredir, porque eu não posso, né, agredir o coleguinha, e essa agressão vira contra mim mesmo. Eu aprendo a olhar para isso de outra forma. As provas vêm para testar se nós nos conhecemos. Pois é, né, Cíntia? Ah, Lu. Eu achei que era a Cíntia que estava escrevendo e ia falar assim, a Lu concorda. Não, é a Lu mesmo que escreveu. A diferença é que quando eu me percebo com raiva de alguém ou de alguma situação, eu olho para isso ao invés de voar na jugular do colega ou ficar remoendo aquilo que não vai me fazer bem. Eu olho para isso, ok. Eu sei que eu tô com raiva. Primeira coisa, né? Identificar o que você tá sentindo. Porque enquanto você não tá nesse processo de se autoconhecer, você não sabe nem identificar o que você tá sentindo. Quantas e quantas e quantas pessoas chegam aqui no consultório e falam assim, ai, tô sentindo um negócio. Eu falo, que negócio? Há um troço. Eu falo, não, melhorou muito, né? Eu falo, aonde que tá no seu corpo? Né? Que aí, quem sabe, dá pra descobrir, né? Então eu identifico que eu tô com raiva e eu começo ok, tá tudo bem sentir raiva. Primeira coisa, eu não vou brigar com a minha raiva. Tá tudo bem. O que que eu preciso fazer para que essa raiva fique bem? Para que a raiva fique bem, não você. O que que eu preciso fazer para ela ficar de boas? Ah, eu preciso caminhar, eu preciso tomar um banho, eu preciso. O que que você faz quando você tá com raiva que você fala assim, deixa isso quieto. E por outro lado, junto com isso, é assim, cara, por que que isso me deu tanta raiva? O que que em mim foi mexido, foi reverberado, foi gatilhado por causa daquilo que o fulano falou? Ah, tá, é isso, isso, isso. Ok, como é que resolve isso? Às vezes é sentar com a pessoa e falar assim, olha aqui, fulano, isso aqui não tá legal não. Isso aqui tá me machucando. Isso aqui não é desse jeito. Eu não tô gostando. Vamos rever isso aqui? Vamos fazer de outro jeito?
Às vezes, a forma de resolver isso é falar assim, cara, eu preciso aumentar a minha autoestima para não me deixar abater com isso aí, ó. Eu preciso melhorar a minha autoestima. Mas de alguma forma você sai com algo, com algum ganho. Por isso que eu falo que não existe emoção ruim. Todas as emoções querem alguma coisa de nós. E quando eu aprendo a identificar o que eu estou sentindo, a aceitar que aquilo que eu estou sentindo é normal e a colaborar com aquilo no sentido de evoluir, cara, só tem riqueza. Não tem emoção ruim, né? Ontem eu estava pensando justamente na jornada do autoconhecimento, que é uma jornada individual, mas impossível ter autoconhecimento sem interação com o outro. Né? Porque tem umas criaturas que vieram para testar mesmo, né? Quando a gente falou na live da semana passada sobre família, cara, tem umas criaturas na família da gente que a gente olha e fala assim, ah não, velho, você tá de sacanagem comigo. Não, isso não pode ser sério. Olha pra cima e fala assim, vem cá, meu filho, o que foi que eu fiz pra merecer isso aqui? É sério mesmo? Não, tem, gente, eu não tô, eu tô mentindo? Tem ou não tem? E às vezes essas pessoas são as que são mais próximas da gente, né? Porque quando é um familiar distante, você fala, ah, no Natal eu encontro, pronto. Mas às vezes não é. Às vezes é aquela pessoa que você tem que conviver ali todo santo dia. Só que quem acredita em Deus sabe que Deus não permite que uma folha caia, né? Sem que ele assim determine. Então você não nasceu na família errada. E digo mais, corre o risco de você, inclusive, ter pedido para vir nessa família e não lembra. Que é para piorar o negócio. Né? E aí? Vamos aprender a lidar com isso? Da melhor forma que você conseguir. Eu tô falando, gente, de gente difícil, de gente desafiadora. Eu não estou falando de gente criminosa, tá? Tem umas pessoas que quando abre a boca parece que tá enfiando uma faca. Tem. E qual é o aprendizado que você tem que ter com essas pessoas? Fortalecer ainda mais a sua autoestima para olhar para isso tudo e falar: nem entendi o que ele falou. Mas não é fazer de conta, é ser mesmo. E outro engraçado, outro dia alguém fez um comentário para me fustigar, porque eu era daquelas que gostava de uma briga, né? Qualquer coisinha que falava eu já na reencarnação ninguém erra o endereço. Não, a cegonha não jogou você na casa errada. Oi, Rebeca. E aí a pessoa fez um comentário que, tipo, há 2 anos atrás ia me deixar muito pé da vida. Aí, o que aconteceu? Eu escutei o negócio, juro por Deus, gente. Eu escutei, mas eu não registrei. Eu não registrei o comentário. Eu escutei, porque eu tenho ouvido e escuto. Eu não registrei. Eu escutei e tal, entendi. Mas sabe quando você não registra? Eu não registrei. Aí, um tempo depois, o meu filho pegou e falou assim: Oi, mãe, tá tudo bem? Eu falei:
porque fulano falou tal negócio. Eu achei que você ia voar no pescoço. Eu falei, e foi. Ele, mas você não ouviu, não? Eu falei, ouvi. Mas eu não achei. Foi pra mim que falou? Achei que ele tava falando. Não. Né? Só que isso é um processo, gente. Não é do dia pra noite. Por isso que eu falo. Precisa ter autocompaixão. Aí a pessoa, vamos lá. Carapuças vão servir agora. Adoro. Aí a pessoa descobre uma sombra hoje e começa no seu processo aí de jogar luz sobre essa sombra para não operar naquele padrão mais. Beleza? Aí uma semana depois, ela dá uma escorregada, dá uma titubeada. Ai, não dá certo com fulano, funciona com ciclano, funciona com não sei o que. E comigo não. Oi? Meu amor, você passou 40 anos, o povo já tá escondendo as caras. Você passou 40 anos fazendo isso desta forma. Em uma semana você quer mudar e já tá assim, uhul, Nova Iguaçu? Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, não. Ah, se for. Aperta o botão, desliga esse padrão. Aperta outro botão, liga um padrão novo. Jesus! E vou falar mais. Ainda tá sendo, assim, um pouco ingrata com o negócio. A pessoa que faz isso. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem técnicas que aceleram e muito esse processo. Aceleram, mas não fazem mágica. Porque antigamente, quando a gente não tinha acesso a essas técnicas quânticas, a mesa radiônica, a Selk, Theta Healing, barra de Axis, você ficava anos numa terapia. Eu tô falando de muitos anos, 10 anos. Toda semana lá na terapia. Hoje você consegue resolver isso, dependendo da história, em alguns dias, dependendo da história, em alguns meses, dependendo da história, em alguns anos, mas não são mais 10 anos. Agora, como todo processo, 90% do êxito do processo é a sua vontade, a sua dedicação. Dedicação, não autopunição. Autopunição só vai fazer aquilo que você está lutando contra crescer ainda mais. Que mais? Então, aí a gente estava falando, né, que as pessoas agem, né, quando entram nesse processo de autoconhecimento, algumas pessoas acham que vão virar Buda, né, e começam a, a camuflar, a jogar para debaixo do tapete as coisas que estão sentindo, as coisas não legais, né. Existem algumas linhas terapêuticas com as quais eu não concordo, que trabalham só o positivo, né? Vamos trabalhar o positivo. E aí eu fiquei pensando, né? Como que eu traria isso para vocês? E aí eu anotei duas coisas. Uma frase que eu não sei de quem é e uma que eu falo muito para as pessoas. Uma das frases diz assim: quem recua diante da realidade como ela é, por querer que ela seja diferente, enfraquece. Anota aí. A outra que eu falo muito para as pessoas é: olhe para as coisas
e para as pessoas do jeito que elas realmente são, com todas as suas virtudes, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas luzes e com todas as suas sombras. Mas valorize as coisas boas. Valorize as boas. Porque assim, vamos lá. Essa história de você, agora eu não sinto mais raiva. Mentira! É uma mentira. Porque você continua sendo humano. E como humano, você sente raiva. Você tem um sistema límbico. Você continua tendo cerebelo. Raiva é uma emoção que fala sobre autopreservação, assim como medo. E se você não tiver medo e se você não tiver raiva, que promove uma agressividade para a luta, você está afadado ao fracasso da espécie, entendeu? Tinha um povo que não precisava reproduzir, é verdade, mas tudo bem. Então, essa é a primeira coisa. A outra questão é evoluir. Não é, porque sabe por quê? Porque senão fica uma ideia falsa de que quem tem fé, quem tem espiritualidade, quem tem autoconhecimento tem uma vida perfeita. Não tem problema. E não é isso, não tem nada a ver com isso. A gente tem problema, a gente tem desafios, a gente tem situações em que a gente não sabe o que fazer. A gente tem, gente. Por mais fé que eu tenha, por mais espiritualizada que eu acho que eu sou, por mais autoconhecimento que eu tenha, a diferença entre alguém que tem fé, alguém que tem essa coisa, essa conexão com a espiritualidade, alguém que tem autoconhecimento, é que a gente lida um pouco melhor com algumas coisas. Mas a gente continua tendo problema. Só que algumas coisas que antes eram vistas como um problema, hoje a gente olha e aquilo. Porque a gente limpou algumas coisas e não precisa mais se importar com algumas coisas ou com algumas pessoas. Ou porque a gente olha para eles e fala: nossa, isso não é um problema. Isso é uma oportunidade. E não é só uma questão de semântica, é uma maneira de agir mesmo frente àquilo. Não é só mudar o nome para ficar bonitinho, porque isso não funciona. Né? Favela é comunidade, tá? Mas continua sendo a mesma coisa, não continua? Mudou o nome, ficou bonitinho, tá? Mas e aí? Né? Então, e essa história de ficar olhando só o positivo, só o bonitinho, só o lado legal, isso não permite evolução, nem sua, nem dos outros. E mais, te coloca em risco. Às vezes você está diante de uma pessoa que é um perigo para você. Existem pessoas más, infelizmente. E aí você tá tão obcecado nessa história de só olhar o bonito, só olhar o positivo, só olhar o legal, e você não percebe os sinais que aquela pessoa tá dando e você se coloca vulnerável diante de um risco iminente. Então, essas terapias, essas linhas que ficam foco no positivo, foco no bonitinho, de calma, que não é bem assim que a banda toca, não.
Por isso que eu falo, olhe para as coisas e para as pessoas do jeito que elas são. Com tudo de bom, com tudo de ruim. Você tem que saber com o que você está lidando. Ou com quem. É claro que você não vai pegar a sua impressão como uma verdade absoluta. Porque você pode estar equivocado. E porque as pessoas mudam. Mas olhe sobre todos os aspectos. Dê benefício da dúvida para o bom e para o ruim. Mas valorize as coisas boas. Porque da mesma forma que aquela pessoa tem defeito, você também tem. Da mesma forma que aquela coisa não tá legal, você também faz coisas não legais. Mas só consegue fazer isso quem tem autocompaixão. Porque quem não tem compaixão por si mesmo não vai ter compaixão pelos outros. Minha avó falava que o perfeito nasceu morto. Estamos aqui para aprender cada dia um pouco mais. Eu adoro essa frase, o perfeito nasceu morto. Né? E a outra frase que eu li para vocês, né? Quem recua diante da realidade como ela é por querer que ela seja diferente, enfraquece. Eu vou fazer uma analogia com uma fala que eu ouvi do Paulo Musi. Quem conhece o Paulo Musi, aquele médico esportivo que tem canais, né, no YouTube, no Instagram, que é um gato, né? O Paulo Musi estava falando assim, explicando, né, sobre a hipertrofia muscular, o crescimento muscular, né? Porque ele é atleta de fisiculturismo e ele acompanha vários atletas do fisiculturismo. Então ele estava falando assim, o músculo tá aqui, você trabalha ele, tal. Quando você faz ele ficar na exaustão, ele vai fadigar, ele vai inflamar, ele vai crescer. E ao mesmo tempo ele vai mandar uma mensagem para o nosso sistema, não só muscular, mas neurológico, do seguinte: se eu não fortalecer, se eu não ficar maior, se eu não ficar mais forte, se eu não ficar mais resistente, eu não vou dar conta, porque a carga tá pesada. Aí é onde você ganha massa muscular. Porque essa inflamação que cresce é ali na hora, ok, mas daqui a pouco, se você não continuar, ele volta para o estágio inicial. E aí o músculo cresce, fica vitaminado, pega tudo que você tem de sobra energética e pega para poder crescer, por isso que emagrece. E aí você vai lá e dá outra carga nele e faz mais do que tinha feito da outra vez. Ele vai falar, ixi, a carga tá maior, vou ter que crescer mais, vou ter que ficar mais forte, vou ter que ficar mais resistente. Ele cresce mais. Muito bem. Isso acontece com os nossos músculos. Isso acontece com a nossa mente. Isso acontece com o nosso sistema emocional. Então, todas as vezes que diante de uma realidade desagradável, ao invés de eu olhar para ela e falar assim, ok, é este cabaré sem madame que eu vou ter que lidar. E ao invés de arregaçar a manguinha e falar, bora,
Não sei como é que vai resolver essa encrenca aqui, mas nós vamos dar um jeito. Foco na solução. Bora. Força na peruca, né? Cabeça pra cima. Peito pra fora, bunda, barriga pra dentro. E vambora. Como é que você aprende a caminhar? Caminhando. Como é que você aprende a resolver um problema? Resolvendo. A vida não para você falar assim, não, peraí, deixa eu ver aqui no manual como é que eu resolvo isso. Ah, meu filho, quando você terminar de ler a porcaria do manual, sua vida já acabou. E tenta uma coisa, não deu, tenta outra, faz melhor, tenta de novo, e vai por esse caminho, não deu, vai por outro, vai por outro, vai por outro. Aí você está pegando todo o seu sistema psicológico, emocional, né? Neurológico, mental e emocional, e por que não espiritual, e fazendo a mesma coisa que a musculação faz no músculo. O seu sistema vai falar assim, eita bagaça, mas vai ter que ficar melhor aqui, ó. Nós vamos ter que ficar melhor nesse negócio aqui. Porque o negócio é brabo aqui, enfim. E aí você fica mais preparado para outras adversidades. Cada vez mais forte, cada vez mais resiliente. Vocês conhecem alguém? Eu tô falando de alguém. Como é que eu vou falar sem falar? Eu não posso falar porque senão eu vou ser cancelado. Vocês conhecem alguém que apanha todo santo dia? Cara, é assim, ó. Parece gente, é uma pessoa no dia de maré braba, como que chama quando... De ressaca no mar. Vem uma onda, dá um caldo. A hora que você põe a cabeça pra fora, assim, que você fala, vou respirar. Vem outra, buf! Vem outra, buf! Vem outra, buf! Vocês conhecem gente assim? E que tá em pé. E que não desistiu. E que na hora que o bicho pega pra valer, olha em volta e só tem tranqueira do lado. E fala, cara, o que eu vou contar aqui? Não tem ninguém. Põe o joelho no chão e fala assim. E cada vez que você não desiste, e cada vez que você não recua, porque as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, você se torna mais forte, mais capaz. Quando falam, né, gostam muito de falar de resiliência. E eu acho engraçado que o povo que gosta de falar tanto de resiliência é o povo que mais é mimizento. Eu acho isso tão legal. Só que não. Então, assim, cara, não tá do jeito que eu quero. Não tá. Eu tenho duas opções. Aliás, eu tenho três opções. Eu encaro isso aqui, ó, do jeito que tá. E vou fazer o meu melhor. Bora. Eu trabalho,
para mudar isso aqui. Só que tem coisas que às vezes não dá para você mudar. Mas se der, vai. Ou você fala assim, não tá do jeito que eu gostaria, né? Então não dá para fazer. Toda vez que você faz isso, toda vez que você olha para uma situação e ela não está do jeito que você quer, e você dá um passinho para trás, você está enfraquecendo. Usando lá o exemplo do Paulo Musi, tudodebom.com.br, é como se você pegasse o seu músculo e ao invés de dar proteína para ele, você desse carboidrato, que aí inflama ele e ele não consegue mais. Não inflama pela exaustão, inflama pelo excesso de glicemia. Você inflama seu corpo todo. Entende? Aí você vai ferrando seu organismo e fica igual os gordinhos do Dr. Now, né? Daqui a pouco nem levanta da cama mais. E aí, utilizando essa metáfora, daqui a pouco você é aquela pessoa que a outra pessoa nem terminou de fazer uma colocação, nem terminou de fazer uma proposta e você já arrumou 5, 6 coisas para dizer que não funciona, que não vai dar certo. Que para cada solução que alguém arruma, você arruma 6, 7 problemas. E que mais do que fazer isso com a sua própria vida, porque com a sua você faz o que você quiser, você começa a fazer isso com a vida das outras pessoas. É aquela amiga que te conta, ai fulana, sei lá, vou fazer tal coisa. Cuidado, hein? Ai, eu não quero mais isso. Mas isso dá muito trabalho. Mas isso se não der certo. Ô criatura, pelo amor de Deus. Né? Uma coisa é você alertar diante de algo que você tá vendo e às vezes a pessoa não tá vendo. Ok, mas vai botar areia no negócio dos outros, não, filha. Né? Então, autoconhecimento precisa estar acompanhado de ação e precisa estar acompanhado de compaixão, de auto-amor. Porque senão você vai virar um carrasco de si mesmo. Você vai virar um sabotador, um exímio sabotador de si mesmo. Eu não consigo isso porque eu tenho esse padrão. Entende? Deixa eu ver isso. Né? Cíntia, tem mais alguma coisa? Eu esqueci de alguma coisa? E a Grise botou aqui, né, lá no começo, não termina nunca essa jornada. Né? E eu já falei isso e eu já escutei algumas pessoas falando isso. Ai, meu Deus, eu já fiz. E parece que não termina. E não vai terminar mesmo, não. E para quem acredita, nem depois que você morrer vai terminar. Porque nós evolui lá no outro plano também. Tá? Outro dia eu não sei com quem que eu tava conversando. Gente, eu tô ficando meio assim.
Eu falo as coisas, depois eu não sei pra quem que eu falei, mas tudo bem, né? Importa é a mensagem, não é o mensageiro. Eu tenho ficado muito em Nárnia ultimamente. Eu tava conversando, assim, contando, né? Que em uma determinada época da minha vida, não faz muito tempo isso não. Eu falei assim, bom, agora eu sei trabalhar, né? Trabalhar com a espiritualidade. Agora eu entendi. Agora, ó, show de bola. Aí, não, termina não. Termina não, que aí tem que ajudar os outros, né? Aí é dose. Aí é que você é testado mesmo. Aí eu tava conversando, aí eu falei, bom, agora eu já sei trabalhar com espiritualidade. Agora vai ser um arraso. Show de bola. Aí fui pra Palmelo, uma cidade que tem aqui perto de Brasília. E sentei lá com o dono lá do centro espírita lá. Tem lá. Eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Aí sentei lá, então lá conversando com ele, né? Do nada ele para. Eu falo, gente, quando para assim, lá vem. Senta que lá vem história, né? Aí, muito bem. Ele olhou pra mim e falou assim: nossa, minha filha, que coisa boa, né? Ah, a sua mediunidade, né? Como a gente fala, tá mudando. O seu trabalho vai mudar. Olha que coisa boa. Falei, tá, vai mudar como? É o que que vai mudar? E vai ser como agora? Ah, minha filha, que coisa. E só ficou falando isso. Eu juro por Deus. Eu cheguei no hotel em que eu tava, que eu fico hospedada lá, né? Foi comigo, foi com você, né, Lu? Eu juro por Deus, gente, eu sentei na mesa lá que a gente lancha e eu fiquei assim, tipo Chaves, né? Tum, congelou. Aí a menina da cozinha, eu gosto muito dela, falou assim: o que que foi? Você tá bem? Tá tudo bem? Eu nem ouvi a menina, eu nem vi a menina. Aí ela sentou lá comigo, né, e tal. Porque 70% das pessoas lá da cidade são médiums, sabe? Então todo mundo trabalha. Aí ela sentou lá comigo, ficou lá e tal. Aí ela falou: o que que tá acontecendo? Eu olhei bem na cara dela. Aí eu falei assim: não, isso não é sério. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu tava falando com ela, mas eu não tava falando com ela, entendeu? Eu falei: vocês estão de brincadeira comigo. Agora que eu aprendi a trabalhar, vocês vão mudar tudo. E eu vou ter que aprender tudo de novo. Eu vou ter que começar tudo de novo. Ou, juro por Deus, me deu um desânimo que eu falei: não, gente, esse negócio não tá certo, não. Tá não, tá não. Tá certo, não. Às vezes, seu Lázaro falou, né? Canalizou energia de outra pessoa e tá falando de mim. Não, mas não era não. Porque logo depois outras pessoas falaram a mesma coisa. E realmente, meu trabalho foi mudando. E é assim com o processo de autodesenvolvimento. Você fala assim: oba, isso aqui eu já aprendi. Já tá, ó, sussa. Aí a vida vai lá e te testa. Às vezes você dá uma escorregada. Às vezes você passa no teste. Beleza? Passou no teste. Aí vai vir outra lição, né? É igual a escola, gente. Você tá na primeira série, você passou adiante, você vai pra segunda série. E quem, né, estudou, e todo mundo que estudou, né, não termina nunca.
Não termina, não cai. Quando eu sair da faculdade, eu não vou mais estudar. Que mentira, criatura! Que mentira! Eu estudo todo santo dia. A facilidade hoje é que para estudar eu não preciso estar com a bunda colada na cadeira com um livro na cara, nem dentro de uma biblioteca. Eu posso pegar o meu celular e estudar com ele, né? Às vezes eu passo o dia com o celular na mão. A vista tá ótima, né? Passo o dia com o celular na mão. O que eu tô fazendo? Às vezes eu tô curiando a vida dos outros. Por quê? Porque o meu trabalho, às vezes é de curiosidade mesmo, mas às vezes é porque o meu trabalho é identificar quais são as necessidades das pessoas, por onde que essas pessoas estão caminhando, o que que elas, quais são as dores que elas têm. Às vezes é por isso, mas às vezes eu tô ali lendo um texto, vendo um vídeo, aprendendo alguma coisa, escutando uma pessoa, adoro escutar o Augusto Cury, adoro escutar o pastor Cláudio Duarte, que além de ser engraçado, é riquíssimo. Quem acha que ele é só engraçado não entendeu nada. Escuto Paulo Musi, né? Então, assim, hoje você pode estudar com o celular na mão, né? Como diz o Leandro Carnal, não sou muito fã dele, mas o celular não é nem bom nem ruim. O uso que você faz dele é. Então, mas eu não parei de estudar. E autoconhecimento é a mesma coisa. Não tem fim, não, gente. Tem hora que dá umas desanimadas. Aí, quando dá umas desanimadas, você arruma aqueles amigos bagaceira que não fala nada com nada. Que aqueles papos nada a ver, sem noção total. Todo mundo tem uns amigos baixaria assim, gente. Eu também tenho. Passa uma tarde com eles. Passa um final de semana com eles só falando bobagem. Aí você volta e começa tudo de novo. Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. À medida que você vai evoluindo, à medida que você vai se autoconhecendo, você vai virando um ET. Porque, cara, algumas coisas não te interessam mais. Né? Aquelas fuleiragens que a gente fazia na adolescência, você olha e fala, ah, foi ótimo, foi legal pra caramba, me diverti. Mas assim, não vejo mais graça. Não vejo mais graça em algumas pessoas. Não tenho nada contra elas, mas assim, não tem mais assunto. Não tem mais assunto. Né? Estamos em entendimentos diferentes, né? Em patamares diferentes de evolução. E eu não estou dizendo com isso que eu sou melhor, não é isso não. Diferente. Quem passa e vê pensa que somos desocupadas. Eu passo principalmente o dia estudando PDFs e mais PDF. Né? E eu vou falar uma coisa. Hoje é porque a gente está com o celular na mão. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava no Ministério da Justiça, eu tinha que andar parecendo gente, né?
Então, meu cabelo era escovado, unha feita e pequenininha, né? Assim, né? Porque eu frequentava muito o STF, eu frequentava muito o Itamaraty, recebia muitos advogados. Então, eu tinha que andar, né? Salto 15, tal, terninho, não. Tinha que andar aparecendo gente. Aí, uai, gente, como é que faz pra ter essa produção? Tem que estar no salão, não tem? O povo falava que eu, porque estava trabalhando no governo federal, tinha ficado omitida, só queria saber de salão. Chuta essa manga. Beleza. Saí, fui começar a trabalhar com consultoria organizacional e eu sempre fui da pegada e dei sorte de trabalhar numa consultoria que também era da pegada dos jogos corporativos, dos jogos cooperativos, técnicas projetivas. Então tem muitas brincadeiras que não são brincadeiras e que a gente usa para poder trabalhar muitas coisas. Ok. Aí, no tempo que eu não estava em sala de aula trabalhando, eu estava confeccionando material para os jogos. Tesourinha, estilete, porque eu invento os jogos, eu crio os jogos. Eu fiz um curso em Buffalo, nos Estados Unidos, que eu aprendi a criar jogos. Então eu não copio o jogo do coleguinha. Se eu crio, eu tenho que criar o material. Aí tô lá cortando, não sei o que, papapá. O que foi ótimo ter trabalhado no magistério, porque aprendi a fazer os treinos. Aí, e dentro de sala é aquele ambiente descontraído, é bexiga, é bambolê, é cone, é corda, é bola, né? Parece aula de educação física. Aí o povo falava assim, além disso aqui, você faz o que de trabalho? Qual que é o seu trabalho? Como eu não era uma pessoa assim tão evoluída como eu sou hoje, eu falava, não, boba, isso aqui é o meu trabalho, você me paga 15 mil por 3 dias para eu fazer isso aqui com você. Ainda paga minha passagem, minha hospedagem. E no final eu falo tudo que tem de errado com você. Ah não, tem umas criaturas que eu falava. Então assim, não importa. Não importa, Lu. As pessoas sempre vão falar. Né? Hoje falam porque ela passa o dia inteiro no celular. Eu passo o dia inteiro no celular, mas eu tô ganhando dinheiro. E você passa o dia inteiro no celular falando mal da vida dos outros e não ganha nada com isso. Ainda estraga a sua vida e a vida do coleguinha. Né? Então, assim, vamos falar. Vamos falar. Não importa o que você faça, vamos falar. É, momentos diferentes, né, Cintia? Assim, não dá liga mais, né? E lá na minha terra o povo fala assim: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, pode continuar falando. Cadê aí? Isso é uma das bondades, das maravilhas do autoconhecimento. Se alguém fala alguma coisa de você e você não é, e você sabe que você não é, dane-se. Se alguém fala alguma coisa de você e você é, ok. Se for algo bom, obrigada. Se não for algo bom,
obrigada. Ah, a pessoa fala uma coisa de mim que não é legal e eu vou agradecer? Claro. Ela tá tendo a honradez e a dignidade de falar na sua frente, te dando a oportunidade de rever isso e mudar ou não. Aí é uma decisão sua. Melhor do que aquele que fala pelas suas costas, não é? E nem te dá a oportunidade de repensar, de conversar sobre isso, para tentar buscar uma solução, para tentar mudar. No livro, que o link tá lá na bio, tem um capítulo que fala sobre como lidar com o que a gente chama, né, de feedback negativo, com opiniões desagradáveis. E como que você emite essas opiniões para que aquilo não vire uma briga, mas sim uma conversa em busca de uma solução, de um crescimento, de uma relação melhor. Tá tudo lá. Né? Mas se autoconhecer dá essa vantagem, né? Pra gente. Você quer falar? Fala, meu filho. Fala. Né? Hoje eu postei lá no meu Face. Depois que você falar de mim, você ore por mim, né? Pra que eu seja perfeita, assim, que nem você. É assim mesmo. E vamos continuar falando, gente, pra sempre. E vamos ser honestas, a gente fala dos outros também. Ninguém quer santo, não. Mas gosta. Né? Gente, a live chama Tricô da Luz. Nós estamos fazendo o quê? Se não é fofoca? Pelo amor de Deus. É uma fofoca que edifica? É uma fofoca que edifica, mas é fofoca. Leiam um livro tratado sobre a fofoca do Gaiarsa. A fofoca sempre existiu e sempre vai existir. E contra isso, não tem o que fazer. Quem fala pelas costas que acerte as contas lá do outro lado. E outra coisa, se a pessoa está falando pelas minhas costas, é porque ela está atrás de mim. Eu tô na frente, bebê. Não tem tempo para ficar olhando para trás. Deixa ela lá atrás. Lá atrás é o lugar dela. Eu vou continuar para frente. Né? Ontem eu coloquei lá nos meus stories. A minha avó me dizia, e dizia mesmo: olha para frente, a prova é individual. Você não tem que estar olhando para os lados. Você não tem que estar olhando para trás. Quem fala pelas costas está atrás. Deixa ele lá atrás. Continua andando à frente. Fica perdendo seu tempo olhando para trás, não? Ele vai continuar lá atrás. E você vai continuar indo para frente. Agora, se toda vez que um cachorro latir, você parar para tacar pedra, não vai. Não vai a lugar nenhum. Né? Deixa eu falar. Porque assim, se você se incomoda, vão falar. Se você não se incomoda, vão falar. Se você vão falar. Se você não é, vão falar. Ué, então.
Como diz o pastor Cláudio Duarte, dane-se. Dane-se. Até papagaio fala. Isso não quer dizer nada. Até papagaio fala. Isso não quer dizer nada, né? Enfim. Mais alguma coisa? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Quando a gente está passando por situações desafiadoras, quando a gente está passando por situações difíceis, é que a gente começa a perceber o tanto que autoconhecimento nos ajuda, né? É que a gente começa a ver o quanto fazer esse trabalho, que às vezes é cansativo, que às vezes é desgastante, traz benefícios. Porque você não cai em algumas esparrelas mais. Porque você não depõe contra si mesmo mais. Porque você não dá ao outro o controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você faz. Aí é que você vê que esse exercício, esse treino que você foi fazendo ao longo do tempo, né, ao longo de alguns meses, de alguns anos, aí que você percebe o quanto isso é importante. Olha para como você lida com algumas coisas hoje, como você fazia há alguns anos atrás. O quanto você se desgastava, o quanto aquilo era custoso, o quanto aquilo era difícil. E hoje tem momentos que são realmente desafiadores. Tem momentos que a gente fala assim, meu Deus, como é que faz esse trem aqui? Né? Mas quando você se lembra de que você já saiu de outras situações, às vezes até piores, você fala, não, dei conta lá, eu dou conta aqui, ué. E cada batalha que você vence, você se fortalece. É uma sombra a mais que você ilumina. Até chegar o dia que não vai ter sombra. Tipo JC e companhia. Mas, né, eu devo voltar umas 50 encarnações ainda para chegar mais ou menos nesse ponto. Sem problema não. Gosto daqui. Tá bom. Enfim, como eu sempre digo, não importa pelo que você esteja passando. Busque soluções. E na maioria das vezes as soluções estão dentro de cada um de nós. Até porque quando a gente assume uma postura de alguém que resolve, alguém que está decidido a viver melhor, a fazer por onde ter uma vida melhor, o universo começa a trabalhar. Né? Vai vir um desagrado, um tombo, um negocinho aqui ali. Claro que vai, isso faz parte da vida. Mas vão vir tantas outras bênçãos. Né? Então, tudo é uma questão de como a gente se coloca na vida. Como a gente se coloca na vida é o que realmente faz a diferença. Né? Eu hoje acredito tanto nas bênçãos do universo que eu já tenho
uns 2 meses, eu acho, que todo dia quando eu acordo, eu falo, universo, surpreenda-me. Porque eu tenho tanta crença de que, cara, a vida é maravilhosa, Deus é maravilhoso, tudo é maravilhoso, que eu só falo, surpreenda-me. Eu já sei que vai vir coisa boa. E mesmo aquilo que naquele primeiro momento a gente olha e fala, isso aqui não é bom. Olha de novo. Eu estou acompanhando um processo de uma pessoa com a qual eu convivi há algum tempo num trabalho. E a gente descobriu coisas muito ruins, muito desagradáveis que estão acontecendo. E porque eu tenho uma amizade ainda com uma das pessoas lá, eu estou acompanhando esse processo. E anteontem, são coisas bem ruins mesmo, bem escabrosas. E anteontem eu falei assim, eu comecei a chorar. E eu falei assim, cara, graças a Deus eu tô acompanhando isso. Porque a pessoa que está cometendo esses atos nefastos tem o mesmo tipo de personalidade que eu quando a gente estuda Enneagrama. E para mim foi muito bom, porque assim, eu olhei para tudo isso e falei assim, cara, eu funciono como ele funciona, como essa pessoa funciona. Então eu tenho os mesmos riscos do erro e os mesmos riscos do acerto, né? Olha, aonde foi que escorregou e que a coisa descambou? Eu também tenho isso, então eu preciso cuidar muito bem disso, para eu não fazer a mesma coisa, para eu não correr no mesmo erro. Ah, Renata, mas você é tão diferente. Há alguns anos atrás, eu não estou falando de muito tempo, não, coisa de 2 anos. Se tivesse sido colocado na minha mão as mesmas condições financeiras, os mesmos poderes que foram dados a ele, eu teria feito merda. Porque eu teria sido pega pela vaidade, pela onipotência, pela arrogância, que era algo que eu já sabia que eu tinha, mas eu ainda não tinha entendido quanto isso podia ser ruim, ou o quanto eu ainda era refém disso em algumas situações. E tem gente aqui que sabe da situação, e assim, são coisas muito feias, são coisas criminosas, que era só pra gente falar assim, que horror, que tal, que isso, que aquilo, que não sei o que. E anteontem eu falei, cara, peraí, que bênção, que oportunidade que Deus está me dando. Porque eu tô tendo a oportunidade de aprender sem incorrer no mesmo erro, sem ter que aprender errando, sem puxar uma carga muito pesada para mim, sem puxar karma para mim, sem ser responsável por estragar a vida de tantas pessoas. E até ter num primeiro momento, né, que isso não foi do dia para noite, mas num primeiro momento, quando eu fiquei sabendo
de muitas dessas histórias lá atrás, que foi quando eu me desliguei, o único olhar que eu tinha é o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é não sei o que. Agradeço a Deus por estar me tirando disso aqui e tal, não sei o que. Mas assim, só malhando, só malhando. Só que aí eu comecei a me perguntar assim, peraí, e por que eu fui pra lá então? Porque assim, eu confio pra caramba em Deus, eu confio pra caramba nos meus mentores. Por que eles me botaram lá? Se o cara é isso aí? De graça? Então, assim, quando você olhar para alguma coisa e falar assim, isso aqui é ruim, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Cara, para, respira. Olha de novo. Ela não vai deixar de ser ruim, porque você olhou de novo. Mas o que que nesse ruim tem de bom? O que que nesse ruim pode te ensinar? O que que nesse ruim pode te fazer uma pessoa melhor? Porque essa situação, não importa quantas vezes eu olho para ela continua sendo péssima. Não tem nem como você falar assim, não, mas fez isso porque. Não, é péssimo, é nojento e vai continuar sendo, não tem como, não vai mudar porque eu olhei de novo, de novo, de novo. Mas, cara, eu consegui olhar para isso e falar assim, putz, que bênção, porque eu tô tendo a oportunidade de não fazer bobagem, aprendendo sem precisar pegar karma, sem precisar destruir a vida dos outros, sem precisar fazer. Entende? Quantas vezes vocês já me ouviram dizer aqui que a gente aprende, que a gente olha para a vida das pessoas por três razões muito simples, e se não for para nenhuma delas, você não tem que estar olhando para a vida dos outros. Para olhar e falar assim, ou isso não é legal. Como é que eu faço para não cair nisso aqui, ó? Que foi exatamente isso que aconteceu. Ou olhar para uma pessoa e falar assim, cara, isso aqui é show de bola. Como é que eu, como é que eu posso aprender isso aqui, ó, para eu fazer também? Se for possível, fala para a pessoa, fulano, deixa eu colar em tu aqui. Ou então a gente olha para a vida de alguém para oferecer ajuda. E se ela quiser, ótimo. Se ela não quiser, também tudo bem. Não é para isso, não tem que estar olhando. Enfim, universo, surpreenda-me. Cara, Deus é maravilhoso. Ou você acredita realmente que Deus é maravilhoso, ou você não acredita. Porque você dizer que Deus é maravilhoso e ficar assim, ai meu Deus, o que será que pode acontecer? Então você não acredita. Faz o seu melhor com aquilo que você tem hoje. Eu não tenho nada, não tem problema. Sorria. Seja agradável com a pessoa que está do seu lado. Faça o melhor com o que você tem hoje. Crie as condições para que Deus possa fazer o impossível na sua vida. Mas se você não criar as condições, o que é criar as condições? Comece a elevar a sua frequência.
Elevar a frequência não é só ficar pensando coisa boa, é pensar coisa boa, é sentir coisa boa, é fazer coisa boa. Pronto, você já começou a criar um canal para chegar em você. É fácil? Não. Vou mentir, não. Não. Porque tem dia que você tá a fim de chutar o balde. Só que depois você vai ter que ir lá buscar o balde. Então, né? 2 trabalhos. Deixa o balde quieto aí. Finge demência durante um período do dia, faz de conta que você não tá vendo ele. Depois você volta. Ok, meus amores. Então, vamos lá, vamos entrar nessa vibração aí do universo surpreenda-me. Espero que as coisas que a gente trocou aqui tenham sido produtivas, tenham ajudado no processo de autoconhecimento, de autorreflexão. Não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. E se vocês precisarem, estou aqui. Chama. E bora, né, Cíntia? Tô pronta, nasci pronta. Um excelente restinho de semana. Um excelente fim de semana para vocês. E a gente vai se vendo, vai se falando, vai trocando. Coloquem lá depois, quando eu subir a live, nos comentários o que vocês acharam. Mandem para as pessoas. A melhor forma de fazer o bem é compartilhar coisa boa. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, não compartilha, né? Que não vai fazer maldade com a criatura. Enfim, excelente noite para todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Beijos.